E aí, meus amigos? Quem é vivo aparece, já dizia o poeta. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma sequência de 3 vídeos falando sobre um tema que eu considero extremamente importante, que é senioridade. A ideia, na verdade, seria fazer tudo num vídeo só. Inclusive, esse vídeo está gravado já faz mais de um mês, mas a minha preguiça acabou me impedindo de postar antes. E depois que eu fui editar, eu reparei que o vídeo ficou extremamente extenso, então eu achei melhor quebrar em 3 vídeos. Então a ideia desse primeiro vídeo é passar um pouco da minha visão sobre senioridade de uma forma bem ampla, assim. A gente sabe que esse é um tema de múltiplas camadas, existem várias variáveis aí que acabam interferindo nisso. Então vou falar um pouco aí da minha visão. Lembrando que isso é a minha visão, não existe nenhuma verdade absoluta sobre isso, sempre vou ressaltar, até porque de certa forma acaba sendo um tema um pouco polêmico aí muitas vezes, mas a ideia é ser introduzida no assunto, e aí nos outros vídeos a ideia é aprofundar um pouco mais nisso. Então espero que gostem, espero que seja útil para todo mundo. Olá, você não me conhece, mas eu sou o fiscal de senioridade. Hoje você completa 2 anos como desenvolvedor, então eu vim aqui para te entregar a sua carteirinha de senior. Carteirinha de senior? Só porque eu completei 2 anos de carreira? Mas eu achava que isso era só um mito. Não, não é um mito, mas a sua carteirinha pode ser cancelada a qualquer momento. Basta que você descumpra algumas regras, como, por exemplo, colocar if else no seu código. Muito obrigado pela confiança e eu prometo que eu vou evitar usar if else a todo custo. Primeiramente, quero começar falando sobre conceitos de senioridade e separar senioridade em 2 partes: a senioridade contextual e a senioridade de carreira. Vou começar falando então sobre senioridade contextual, que é justamente aquela senioridade que varia muito de empresa para empresa. Então, dando um exemplo aqui, é muito comum que em startups menores, por exemplo, o nível senior seja mais rapidamente atingido, enquanto que em big techs, em empresas maiores, geralmente existe uma curva maior, um nível de dificuldade maior para conseguir chegar nesse patamar. A questão é que a senioridade é uma questão de múltiplas camadas, e essa questão contextual é uma delas. Vale até falar que eu vou citar muitas vezes aqui os termos júnior, pleno, senior, mas sinceramente eu nem vejo muito sentido em se limitar dentro desses termos. Eu, por exemplo, nunca coloquei no meu perfil que eu sou um dev júnior ou que eu sou um dev senior. Eu sempre coloquei desenvolvedor, no caso front-end developer. Sempre foi o termo que eu usei e sempre deixei a cargo das empresas que estão me avaliando entender qual é a minha senioridade. Eu já usei cargos, por exemplo, como tech lead, como staff, porque são funções, mas eu nunca me limitei a um nível específico de senioridade, porque para mim quem ajusta isso não é eu que defino, é o mercado. E na prática é isso, quem define a sua senioridade não é você, é o mercado. E essa é uma das razões, por exemplo, que eu acho que ninguém deve deixar de se candidatar a oportunidades que interessam, mesmo que o nível esteja descalibrado com o que você entende como seu nível atual. É claro, algumas oportunidades estão vinculadas ao fator tempo. Então, algumas delas colocam ali, por exemplo, 5 anos ou 10 anos mínimo de experiência. Então, nesse caso, é um limitador claro e objetivo. Mas caso não tenha esse limitador e a questão da senioridade seja apenas algo que está meio que subjetivo, muitas vezes na sua cabeça, não deixa de se candidatar, porque quem deve definir se de fato você tem a competência necessária para entrar naquela vaga é a empresa, é o próprio mercado e não é você. O único ponto é que as questões salariais devem estar bem ajustadas, porque justamente por conta dessa questão contextual da senioridade que eu comentei, é comum, por exemplo, que empresas maiores paguem mais para devs com nível de senioridade menor. Por exemplo, sei lá, pode acontecer de um dev júnior ganhar muito próximo do que ganha um dev senior numa startup menor. Então, essa questão salarial é bem importante que esteja calibrada, mas não deixe de se candidatar para vagas que interessem simplesmente por questões de senioridade. E esse é um dos fatores de que eu nunca liguei para essa questão de senioridade. Se as pretensões salariais estiverem alinhadas, estiverem pagando o que eu acho que eu deveria receber, podem me chamar até de estagiário, que eu não tô nem aí. Já senioridade de carreira é algo que você constrói ao longo do tempo, ao longo da sua carreira. Então, essa senioridade independe, por exemplo, da empresa que você trabalha, dos projetos que você tem atuado nesse momento,
ou das tecnologias que você tem atuado agora. Essa senioridade de carreira diz muito mais sobre a experiência que você acumulou ao longo dos anos, seus conhecimentos, que foram com certeza múltiplos de várias áreas ali que você foi aprendendo, que você foi conseguindo absorver ao longo desse tempo. E tudo isso faz com que a sua senioridade de carreira, dessa vez sim, esteja muito relacionada ao tempo que você está fazendo essa atividade. Mas o lance é que, como vocês bem sabem, existem milhares de habilidades, milhares de conhecimentos, técnicos e não técnicos, que a gente precisa desenvolver ao longo da carreira. E quanto mais altas forem essas barras de conhecimento, ou seja, essas barras de senioridade dentro dessas capacidades que a gente precisa desenvolver, mais fácil fica para que você se adapte a uma carreira de nível avançado, uma carreira senior, seja lá o que for, dentro de qualquer contexto ou qualquer empresa. E aqui entra uma coisa que eu acho muito interessante. A gente notou, principalmente nos últimos anos, uma quantidade muito grande de profissionais de outras áreas que migraram para uma carreira tech. Esses profissionais muitas vezes já tinham uma carreira longa em outras áreas, já tinham experiências acumuladas, principalmente experiências vinculadas aos soft skills, conhecimentos de liderança, conhecimento de trabalho em equipe, habilidades de comunicação e entre outras várias coisas que também são muito importantes dentro de uma carreira tech. Essas pessoas, ao fazerem migração de carreira, não estão exatamente começando do zero. Toda essa parte comportamental, essa parte de soft skills, elas vão continuar sendo válidas dentro de uma carreira tech. Então essas pessoas, claro, vão ter que desenvolver todas as habilidades de hard skills, que são essas milhares de habilidades que a gente sabe que são necessárias, porém parte do caminho elas já traçaram. Ou seja, tudo que elas acumularam de experiência em outras profissões vão continuar sendo úteis em qualquer outra coisa que elas venham a fazer. Por isso é muito comum que pessoas que tenham essa experiência acumulada de outras coisas que elas fizeram, ao fazer qualquer tipo de transição de carreira, consigam atingir um patamar de senioridade alto mais rapidamente, desde que, claro, elas consigam desenvolver também rapidamente habilidades de hard skills. Eu mesmo já vi isso acontecer várias vezes com pessoas que trabalharam comigo, pessoas que muitas vezes não estavam trabalhando com programação há tanto tempo assim, mas tinham todas essas soft skills bastante desenvolvidas, absolutamente desenvolvidas, e elas faziam muita diferença no dia a dia. Então, conforme elas foram conseguindo absorver todas as partes de hard skills e as habilidades técnicas necessárias, essas pessoas se tornaram profissionais completamente aderentes dentro do que a gente precisava. Profissionais muito bons de trabalhar juntos, justamente porque elas tinham muitas capacidades que já eram desenvolvidas há muito tempo. Ou seja, elas já tinham parte dessas barras de senioridade que eu falei bastante desenvolvidas. Fala, pessoal do canal do Fialho, belezinha? Bom, ele me pediu aqui para falar sobre senioridade e eu acho que esse é um assunto sempre meio complexo de entrar, né? Porque quando eu entrei na área, eu achava que senioridade era um rolê que pegava muito sobre tempo, né? Tipo, quanto mais tempo você tem de experiência, mais você vai ficando sênior. E aí, hoje em dia, eu já conheço gente que se auto-intitula como júnior de 10 anos, assim, saca? Tipo, e acho que o lance é que a gente começa achando que é tempo, mas conforme o tempo passa, eu vou vendo que é mais experiência mesmo, né? Então, tipo, o que mais importa são as vivências que você tem. E aí, aqui as coisas se cruzam um pouco, né? Porque para você ter experiência, você tem que ter tido tempo por passar. Quando você fica 6 meses no emprego e você lança um projeto, você tem a experiência de lançar. Só que a experiência de manter esse projeto é um outro tipo de experiência e você só vai ter se você ficar por mais tempo. E aí, quer dizer que se você ficar mais ou menos tempo na empresa tá errado? Acho que não. Acho que são experiências diferentes. Então, eu conheço gente que tem experiência de criar muitos projetos ao longo da carreira, mas não tem experiência de manter. E, normalmente, para empresas maiores, que já estão há mais tempo, mais consolidadas, essa experiência de manter é mais valorizada para quem é sênior, enquanto que para quem está começando vários projetos, a experiência de começar em startup e tudo mais tem valor. E aí eu acho que é muito isso, assim, a senioridade vai depender muito de o que você precisa entregar, onde você está e como que você está escolhendo as experiências que você vai viver na sua carreira. Tá, e embora eu tenha começado esse vídeo meio que zoando com essa questão de senior de 2 anos, eu acho que mega vale a gente fazer uma reflexão real sobre isso, se baseando nesses dois tipos de senioridade que eu comentei anteriormente. Falando de senioridade contextual, eu acho plenamente possível, sim, que uma pessoa que tenha 2 anos de carreira consiga ser senior dentro de contextos de algumas empresas específicas.
especialmente, como eu já tinha dito, essas empresas menores. Isso acontece principalmente em momentos de maior aquecimento de mercado, em momentos em que a demanda de vagas está maior do que a oferta de profissionais. Isso faz com que as empresas disputem profissionais ali que já estão no mercado, ou mesmo profissionais que estão entrando no mercado, e esses profissionais mais rapidamente conseguem atingir níveis de senioridade maiores justamente por conta dessa concorrência que as empresas começam a ter entre elas. Então, muitas vezes o profissional está trabalhando em empresa A, ganhando X, e a empresa B resolve fazer uma proposta para esse profissional que muitas vezes tem, sei lá, 1 ano de carreira, oferecendo para ele um cargo a nível de senioridade maior. Então, sei lá, esse profissional às vezes estava júnior lá nessa primeira empresa, e essa segunda empresa já oferece um cargo um nível mais alto de senioridade, pleno, ou mesmo senior, com salário às vezes maior. Mas quando a gente fala de senioridade de carreira, eu acho bastante improvável, embora não impossível, um profissional com um tempo tão pequeno, tão curto de experiência, já tenha conseguido desenvolver tantas habilidades, tanto habilidades comportamentais, habilidades técnicas, entre outras, para conseguir ocupar uma cadeira de senior, por exemplo. E isso não é nenhum demérito para esse profissional, é que simplesmente não deu tempo de aprender tudo que deveria ser aprendido. A questão aqui, o fator é simplesmente o tempo. Então, por mais, de novo, voltando, que muitas vezes essa pessoa já esteja ocupando um cargo senior em uma empresa X, pode ser que ela não consiga ocupar um cargo senior numa empresa Y. Isso pode acontecer, inclusive, com qualquer tipo de profissional. Mesmo profissionais que já tenham uma experiência, um tempo de experiência maior, muitas vezes não tem, dentro dessa senioridade contextual, as habilidades necessárias para que ele consiga trabalhar numa empresa que tenha demandas muito específicas. Por isso que eu comentei antes, né, que quando você começa a desenvolver essas barras de senioridade, você começa a aumentar seu leque dentro do mercado. Mas isso não está necessariamente ligado a profissionais com menos tempo de experiência. Muitas vezes profissionais que tenham um nível de experiência maior, mas que muitas vezes ficaram trabalhando em projetos muito específicos, em projetos ali que de repente não tinham um desafio tão grande, também não conseguiram evoluir e desenvolver essas habilidades a ponto de que eles consigam ocupar o mesmo cargo em qualquer empresa no mesmo nível de senioridade. Isso porque a gente fala muito sobre o senior de 2 anos, que eu acho que virou uma figura quase mitológica aí dentro do nicho da programação, mas também existe, e eu acredito muito mais no júnior de 10 anos, ou seja, pessoas que estão na área há muito tempo e muitas vezes não conseguiram desenvolver habilidades nem comportamentais, nem habilidades técnicas que sejam suficientes para que elas consigam, de fato, ter um maior nível de senioridade. Muitas vezes nem é culpa delas, é muito culpa do contexto ali que elas ficaram inseridas em todos esses anos, dessas mudanças de mercado que muitas vezes elas não conseguiram acompanhar da melhor forma. Mas isso é bastante comum, assim, é mais comum do que parece, inclusive nesse momento que a gente passa com mudanças cada vez mais rápidas, esse é um cuidado que a gente tem que continuar tomando para evitar ficar defasado, né, a nível de senioridade do mercado, como eu tinha falado.